Oi, meu nome é Kelly e eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a terapia comportamental dialética radicalmente aberta, a RODBT, que foi desenvolvida pelo Thomas Lynch e publicada em 2018. O que há de diferente nesse tratamento? Já que a gente tem bastante terapias já, diferentes abordagens, temos bastante evidências para diferentes transtornos e dificuldades, correto? A RO, ela se diferencia porque é um tratamento que vai ser disponibilizado para pessoas que sofrem de autocontrole excessivo. Diferente, isso não existia nas outras terapias até então. As terapias mais populares que a gente tem, por exemplo, a DBT, de onde a RODBT veio, foi desenvolvida para pessoas com muito baixo autocontrole, a fim de ensinar habilidades e tratar essa pessoa de modo que ela adquirisse maiores habilidades de autocontrole. A RO então aparece para tratar o oposto disso, né? Pessoas que acabam entrando em sofrimento porque elas são muito autocontroladas. E aí, afinal, eu acho que pode ser importante a gente discutir o que seria esse autocontrole e porque o excesso dele seria problemático ou traria sofrimento a ponto de virar uma nova abordagem. De acordo com Lynch, o autocontrole é a capacidade de inibir impulsos, vontades, comportamentos ou desejos conflitantes e de adiar a gratificação para buscar objetivos distantes. É frequentemente equiparado ao sucesso e à felicidade. O autocontrole, ele geralmente é bem valorizado nas culturas de um modo geral, porque promove o bem-estar da comunidade e a sobrevivência de seus membros. Então, pessoas que são capazes de segurar os seus impulsos de raiva, por exemplo, elas conseguem manter a conexão com os membros da tribo, diferente daquelas que atacam quando se sentem raivosas ou não gostam de um comportamento de outro membro da tribo. Como o nosso objetivo hoje é dar um panorama e apresentar a RODBT para você, eu não vou me aprofundar nesse tema do autocontrole, vou só contextualizar para você entender a questão do excesso de autocontrole. Afinal, o autocontrole é uma coisa boa, né? Igual eu li o que o Lynch descreveu, ele nos ajuda a conseguir coisas importantes. Então, a gente guarda dinheiro para aposentar, a gente paga as contas em dia, a gente mantém relações mesmo com conflitos. Então, temos muitos benefícios de sermos autocontrolados, de agirmos dessa forma. Porém, o problema não está em ser autocontrolado, é em ser super controlado, né? É esse excesso. Então, quando a gente acaba sendo extremamente rígido em seguir as regras, em cobrar dos outros certos comportamentos, porque o estatuto da empresa diz que tem que ser assim, ao invés de termos acesso às necessidades específicas daquela determinada situação, que talvez seria compreensível não seguir a norma exatamente como está escrito. Vou dar um exemplo. Não se pode mexer numa vítima de acidente de trânsito, exceto se a vida dela estiver em risco. Então, se o carro for pegar fogo, você precisa tirar a pessoa de lá de dentro, mesmo que isso comprometa a mobilidade dela no futuro. Então, isso nos ensina que nós precisamos de flexibilidade, de uma flexibilidade firme, de uma flexibilidade que nos permita dar conta da realidade e não apenas sermos
hábeis seguidores de regras, né? Então, o excesso de autocontrole nos leva a uma rigidez. Então, a gente se torna pouco adaptável e a gente tem, por conta dessa rigidez, dificuldade de conectar, dificuldade de sentir, dificuldade de expressar. Às vezes, nós nem sabemos o que nós mesmos estamos sentindo. De tanto que a gente acaba seguindo as coisas ao invés de fazer aquilo que faz sentido. Vou explicar um pouquinho melhor isso. Dentro da RODBT, nós trabalhamos com 4 déficits comportamentais. Déficits de receptividade e abertura. Então, a gente tem dificuldade de receber críticas, a gente tem dificuldade de lidar com mudanças, com o inesperado. A gente também vai apresentar baixo controle flexível. Então, buscamos mais estrutura e ordem. A nossa abordagem, nosso estilo de lidar com as coisas é de enfrentar, independentemente se a gente está cansado, se a gente precisa fazer xixi. Não, eu vou até terminar. Expressão emocional inibida, generalizada e baixa consciência emocional, que é aquilo que eu falei, que às vezes a gente nem sabe o que está sentindo. Há uma tendência de a gente não expressar, não sermos genuínos com o que está acontecendo aqui dentro, porque a gente nem sabe tão bem. Então, são pessoas que apresentam uma forma mais fria de trato, né? Então, pessoas que não expressam, que têm um semblante mais firme, assim, né? Mais estável, não fazem tanta expressão facial. E também tem um perfil oposto, que é mais parecido com o meu, bastante expressivo, só que é exageradamente expressivo, está incongruente com aquilo que está sendo demonstrado. Por exemplo, agora eu estou muito cansada. E pelas minhas expressões faciais, talvez vocês não teriam acesso a essa informação, a não ser que agora eu compartilhei com vocês, né? Então, essa incongruência, ela é uma das manifestações, é como o supercontrole pode se apresentar por aí. E a última característica é a baixa conexão social e intimidade com os outros, relacionamentos distantes e indiferentes, sentimentos de ser diferente das outras pessoas e bastante comparação social, né? Então, a gente se mede mais pelos outros do que comparando o nosso desempenho com a nossa própria história, com as nossas próprias condições. Isso vai gerar uma série de consequências, uma série de comportamentos que a gente chama, que a gente torna como alvo da terapia, que a gente pode falar sobre isso em um outro momento. Mas, em geral, é assim que o excesso de autocontrole se apresenta, né? Você segurar suas emoções ali porque alguém tá apresentando, segurar o xixi até uma palestra terminar é uma coisa. Você sempre não ir ao banheiro porque você vai terminar a tarefa, você ignorar noites de sono porque tem que terminar o TCC, daí talvez já possa ser um excesso de autocontrole. O autocontrole excessivo, ele tem bastante custo, ele é bem caro para o organismo humano. E aí a gente pode começar a entrar num ciclo de ansiedade e depressão, de excesso de enfrentamento ou excesso de procrastinação e um desânimo completo, né? Porque a gente
mesmo que está procrastinando, a gente fica ali pensando naquilo, muitas vezes se cobrando, falando mal de si mesmo para si mesmo, né? Como você é incompetente, que incapaz que você é. Tudo isso é o seu excesso de autocontrole, é o seu autocontrole desregulado, fazendo de tudo para que você cumpra as regras, o padrão que você estabeleceu que é importante que seja feito. Então, aquilo que muitas vezes te ajudou a conquistar muitas coisas, coisas importantes para você, também pode ser a causa do seu sofrimento. E o sofrimento do supercontrolado, ele tende a ser silencioso. Lembra que eu falei que a gente não sinaliza aquilo que a gente sente, que às vezes a gente nem sabe que sente, a gente só sofre, ou de repente a gente tem uma crise que, né, a gente nem entende muito bem de onde veio. Poxa, mas eu tava terminando meu TCC. Ou a gente entende, né? Vive em burnout e tá sempre nesse ciclo que eu acabei de falar pra você de muita operação ou muita autocobrança e desistência, que a gente chama de sobrecarga, né? Você simplesmente desliga. E esse é o risco do sofrimento por excesso de autocontrole. Quem está ao redor acaba não tendo ideia que você está sofrendo. Afinal, você opera, você sempre deu conta, você conseguiu suas coisas. Às vezes você é um ponto fora da curva na sua família. E aí as pessoas não se preocupam muito. Às vezes nem você se preocupa muito. Dentro dessa terapia, então, a gente vai identificar quais déficits comportamentais você tem tido, desses que eu falei, que são comuns a pessoas supercontroladas. A gente vai personalizar o tratamento para você. É um tratamento que tem duas estratégias, né? Duas formas de tratamento. A gente tem a terapia individual, que é esse tratamento personalizado, entender a história de construção do seu supercontrole, porque temos componentes biológicos, de criação e de enfrentamento. Então, a gente vai detalhar como a teoria do supercontrole se aplica na sua história. E isso vai nos ajudar a construir caminhos para agir diferente, pensar diferente, mudar essa autocrítica para uma forma que seja mais saudável, tranquila, leve, gostosa de viver e compartilhar com quem você ama, né? E temos a outra frente, que é o treinamento de habilidades, que é um treinamento estruturado, com 30 encontros. Cada encontro tem um tema. A gente passa por mindfulness adaptado ao supercontrolado, que é diferente do mindfulness disseminado, né? Baseado no sufismo Malamate, se vocês quiserem pesquisar. A gente vai trabalhar habilidades de autopercepção, de identificação de emoções, como que se nomeiam emoções, teoria do sistema nervoso, como que isso pode te ajudar, identificar quando você está ali enfrentando compulsivamente, como te ajudar a relaxar, a levar a vida num ritmo mais aceitável, num ritmo gostoso, que é aquilo que você busca quando você busca RODBT, né? Então, são 30 encontros, tudo bem bonitinho, a gente trabalha em grupos, né? Porque, vamos pensar, a gente precisa de conexão, então a gente precisa de uma tribo para se conectar. Quer dizer que vai ser um grupo terapêutico? Não. É um grupo de aprendizagem de habilidades. Ali é uma
aula é uma escola que a gente vai tirar as nossas dúvidas, que a gente vai falar, ai, geralmente eu faço isso ou eu faço aquilo, mas não com o objetivo de tratar, e sim de aprender a habilidade para que você aplique na sua vida. Para finalizar, as indicações de tratamento da RODBT são para pessoas que sofrem com isolamento social, solidão, relacionamentos sociais distantes e problemas de saúde mental dos tipos depressão crônica, ansiedade resistente a tratamento, transtorno obsessivo compulsivo, anorexia nervosa e transtorno do espectro autista. Existem alguns estudos randomizados, algumas evidências de que, algumas não, 25 anos de evidências, acho que isso é importante deixar claro. E a gente da RODBT Maringá fica à disposição. Temos um grupo de treinamento de habilidades, ofertamos terapia em RODBT. Existe o pessoal da RODBT Brasil, Rio, São Paulo, Amazonas. Você pode buscar o melhor profissional, aquele com quem você se identifica e está disposto a percorrer esse caminho de construir uma vida que vale a pena ser compartilhada. Estamos aqui por você, com os braços abertos, com muita gentileza e disposição para te ajudar a conseguir esse objetivo. Sucesso por aí!